sentido, né, cara? Você imagina hoje você aí pensar em um conteúdo específico para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para o seu blog, porque na verdade você tem que fazer, e eu acho que essa estratégia não é nem a questão de disseminar o conteúdo, e sim de você ter uma coisa que a gente vem falando bastante, que é a consistência, né? E o alcance também, porque quando você faz essa estratégia, você está populando os diferentes canais com formatos diferentes, certo? E alcançando ainda mais pessoas, porque hoje a gente sabe que cada uma dos canais, ele tem um diferente público, é necessário um formato diferente, você falou do IGTV, que é um vídeo um pouquinho mais longo, para o Insta, um videozinho mais curto, para o Face, você pode, talvez, em vez de usar o vídeo, usar o compartilhamento do post, enfim, com isso você vai alcançando mais pessoas. E acontece o que o Thiago compartilhou aí, um artigo sobre HTTP3, que foi compartilhado em um grupo de WhatsApp. Cara, isso para a construção de autoridade é essencial. E quando a gente fala de autoridade, a gente já falou sobre isso em algumas dessas lives desse mês, o Google está olhando para a sua presença social. Ele quer saber realmente quem é a PIC. Ele vai falar, será que é só aquele artigo do blog? Não. Opa, tem um carinha aqui que fez um vídeo, que é o Leandro, que já é o autor do blog. Esse conteúdo também foi visto lá no LinkedIn, foi visto no Instagram, no Facebook. E tudo isso contribui para que tenha esse processo de validação. Isso ajuda muito numa questão que o Google, os revisores manuais, agora eu digo Google porque não é nem o robô, são os revisores manuais do Google, são instruídos a analisar, que tem a ver com o EAT, Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness, do seu conteúdo, da sua marca. Expertise, autoridade e confiabilidade. E quando ele vê que esse conteúdo, ele não só é compartilhado em diferentes canais, mas também ele tem interação nesses canais, isso é um fator extremamente importante para o Google. Agora, cara, eu vou te falar uma verdade. Se eu tivesse tempo e uma equipe muito grande para fazer um conteúdo bem específico para cada uma desses canais, para ter uma presença mais consistente, não tenho dúvida nenhuma de que eu faria. O engajamento ele seria muito maior, seria melhor, relevância também. Mas o que eu falei aqui é de um processo otimizado que me toma pouquíssimo tempo, né? E eu tenho imensas outras coisas para serem feitas. Então, para mim, tem funcionado bem. Que aí, como eu tinha falado, na estratégia de SEO, acrescido de awareness. Saca? Isso é bom. E assim, é parte da forma como a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando já não só na Hedgehog, mas já há algum tempo com a minha carreira, sabe? Eu invisto muito nisso, sabe? Você falou de palestras, a gente aí teve 2016, né, que a gente viajou o Brasil palestrando com o Digitalks, meeting, evento, enfim. E isso ajuda muito a gente a se tornar uma pessoa reconhecida no mercado, né? Então, quando a gente pensa em conteúdo, pessoal, não é só o conteúdo lá do blog, ou que a gente está falando aqui. Pense em outros formatos, pense em como que você pode contribuir para o seu nicho, para o seu mercado, sabe? Às vezes você está aí numa cidade um pouco menor, num nicho mais segmentado, você pode oferecer algum conteúdo, palestras, webinars agora, hoje em dia, né, ou lives, para associações comerciais, por exemplo, aonde você se posiciona como a autoridade. Uma coisa que é muito importante é, quando a gente compartilha conteúdo, a gente automaticamente já tem um outro status, quando a gente está ajudando o mercado, por meio de um webinar, compartilhando esse conhecimento. Parte do que a gente vem fazendo aqui tem esse viés? Sim, porque a gente quer ajudar vocês a construírem sites, a chegarem no topo do Google utilizando o WordPress. Mas quando você traz uma experiência sua ou compartilha um conhecimento e ajuda outras pessoas, automaticamente você está na frente do seu concorrente.
Você tem um diferencial a mais. E é o que eu venho fazendo ao longo desses anos. Desde que eu comecei a fazer as palestras, que a minha primeira palestra, eu lembro até hoje, foi no E-Show, em 2012. Eu nunca tinha feito uma palestra, nunca tinha feito um PowerPoint, cara, assim, para uma palestra. Hã? Tá velho, hein? Então, estamos aí, né? O mundo não acabou aquele ano lá no calendário Maia, eu segui em frente. Eu falei, agora vamos, né? E desde aquela palestra, cara, depois que eu terminei ela, quantas pessoas vieram me abordar, e eu achei que tinha sido, puta, mano, minha primeira palestra, que merda, não sabia nem fazer um PowerPoint, porque a gente olha os outros PowerPoints e fala, nossa, aquelas ilustrações e tal, e mexe e tal. Eu fiz uma coisa básica, porém focada em um tópico, que era a influência das redes sociais em SEO. Falei de uma coisa que o pessoal não... Não, na época, todo mundo falava dos likes e tal, eu já trouxe uma abordagem de correlação e relação para entender o quanto que uma coisa influencia na outra. E depois disso, fui trabalhando mais, sabe? Fui convidado por várias vezes pela SEMrush para fazer webinar, compartilhando artigos, e tudo isso foi fazendo o quê? Foi construindo a autoridade. Então, a autoridade que vai ajudar no Google também ela é construída, de certa forma, fora do seu site, em outros canais, porque quanto mais as referências que forem coletadas pelo robô, de entender, poxa, esse cara está sempre em um evento online, falando de SEO ali na SEMrush, no Digitalks, no E-Commerce Brasil. Então, tudo isso, pensem nisso, não pensem só em autoridade, como preciso construir um monte de links para o meu site para aumentar o meu DR, o meu DA, o Domain Rating, Domain Authority, aquelas métricas, ou até mesmo o PageRank, né? Cara, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, cara, por que a galera costuma fazer muito isso? Porque quando você vai pegar informações de SEO, fazer algumas coisas, o que muitas pessoas procuram criar de conteúdo são receitas de bolo. Então, quando você está começando na área, você vai pegar uma receita de bolo e vai reproduzir ela. Acaba não tendo pensamento crítico, ou um pensamento hack, ou alguma coisa. E o grande segredo disso, cara, é você pensar como que as coisas funcionam, que aí você vai conseguir hackear o negócio. E observar os sinais. Então, ao longo de toda essa jornada aqui, a gente tem falado sobre vários sinais. Falamos de sinais de UX, sinais de segurança, sinais de performance, qual Web Vitals vai vir aí com tudo no ano que vem. Então, são essas percepções que a gente tem que fazer, e a forma de fazer isso é tendo pensamento crítico, fazendo algumas análises, network, trocando ideias, essa troca de experiência que a gente está tendo aqui, que é o que ajuda bastante para poder fazer, e isso as pessoas dificilmente compartilham, mas a gente vai mudar isso, e esse é o objetivo aqui do Básico e Avançado, contar as coisas que ninguém te conta por aí.